tráfico e era um comércio totalmente legalizado. Como ele era totalmente legalizado, ele pagava impostos. E, nesse sentido, fica relativamente fácil saber onde que eles desembarcavam, porque eles desembarcavam próximos a locais que tinham que pagar imposto. E onde que pagava imposto? Pagava imposto, a princípio, no pátio do Colégio de Santo Alexandre, que era o Colégio de Santo Alexandre, porque lá era a alfândega a princípio. Então, está chegando com produtos, você tem que pagar impostos, esses impostos são importantes, você tem que registrar, você registra na alfândega, você registra lá. Depois, essa alfândega vai mudar e vai ser para os mercedários. Então, é nesses espaços próximos à alfândega, especialmente no Ver-o-Peso, que eles vão descer. Esse local de desembarque, ele é um local amplo, tá? Eu acho importante dizer que é amplo. É um comércio transoceânico e aqui o espaço não poderia ser pequeno. Vou dar um elemento. As pessoas que passavam 3 meses atravessando, com pouca alimentação, com pouca água, então não era incomum eles chegarem aqui com epidemias, com muitas doenças e geravam medo de causar epidemias que haviam. Eu digo isso para falar do espaço. Isso implica dizer que esses navios vinham com doentes, eles levavam, por exemplo, a barcarena, para não ter contaminação. Eles já tinham essa noção de que não podia contaminar. Levavam para ilhas, ilhas próximas a Iquaraci, para não ter essa contaminação. E esses escravizados ficavam lá. Mas também havia o desembarque ilegal, que é uma coisa mais difícil de você flagrar nos documentos. Mas nós sabemos, por exemplo, que haviam portos em Iquaraci, onde eles desembarcavam. Entende como o espaço era bem amplo? São origens um tanto diferentes do restante do Brasil. Cada região do Brasil teve uma especificidade com o Porto de África. O Rio de Janeiro teve uma especificidade muito grande com Angola, a Bahia teve uma especificidade com a Costa da Mina, e assim foi, né? No caso de Belém, nós estabelecemos uma relação, num primeiro momento, muito forte com o que hoje é Cabo Verde, e Guiné-Bissau e o Benin. Num segundo momento, nós estabelecemos uma relação muito intensa com Angola. Então, nós somos um dos poucos espaços que trouxemos de norte ao sul da África pessoas para cá. Nós trouxemos pessoas de nações muito diferentes. Se você me perguntar de nações, que seriam os papéis, os fulas, os malis, esses povos do norte da África são mais fáceis de identificar. Mas quando chega para Angola, foi um comércio tão brutal, um número tão grande de sociedades tão diversas que eram capturadas, fica difícil no documento você identificar precisamente a nação. Né? Então, por isso as pessoas vão para a língua, na verdade, elas vão para o tronco linguístico, que elas falam que seriam os bantus. Né? Eu até chamo que é um processo de angolização do tráfico. Que isso se explica por uma relação familiar. Havia aqui um governador que tinha um irmão que trabalhava em Portugal e um outro parente que estava em Angola. Então, essas relações políticas, econômicas, mas também familiares que permitiram esse redirecionamento do tráfico para Angola, que era um local que demorava muito mais para chegar, que morria mais gente, era um porto mais disputado, porque tinha uma frequência absurda de escravizados disponíveis, de serem comercializados, né? Mas nós vamos fazer esse movimento para o sul do Atlântico. Né? Nós vamos angolizar do norte do Atlântico, nós vamos fazer esse processo para o sul do Atlântico. Ou seja, nós temos gente de diferentes, da maior parte. Nós temos de Moçambique também, nós tínhamos essa é muito diversa. A origem desses povos a companhia, ela regulariza o tráfico para cá, porque falar de pessoas negras é necessariamente falar de diversidade, porque não dá para falar de pessoas negras desse processo também sem falar das pessoas indígenas, né? Que também foram escravizadas, que também eram utilizadas largamente aqui durante o período colonial, como trabalhadores, né? Foram fundamentais para lidar com a natureza, com os rios, com os caminhos. Enfim, é fundamental lembrar dos indígenas. Mas a companhia, ela regulariza, né? Ela coloca o comércio numa perspectiva atlântica mais regular e organizada. E esse comércio percebe nas pessoas africanas como uma mercadoria fundamental. Né? Vai daqui escoando outras mercadorias, como o cacau, como o anil, como a canela e muitos outros produtos, mas eles pensam que a administração pensa só é possível desenvolvimento com trabalhadores negros. Né? Isso, obviamente, é um discurso
político, econômico, né? Porque o tráfico ele é uma coisa extremamente rentável, e também do ponto de vista jurídico é muito mais regularizado, era menos problema do ponto de vista jurídico você escravizar um africano do que o indígena, né? Porque o indígena você vai ter que criar uma legislação, você vai ter que convencer, né? O tráfico atlântico ele já está desenhado, muito coeso. E nós estamos falando aqui principalmente do século XVIII, né? E a companhia vai ser fundamental. E é uma empresa, e é interessante a gente pensar no passado e no presente, é uma empresa que tem esse argumento da modernização e tudo mais, né? É uma empresa que fala que não vai ter corrupção, que não vai ter o quê, que vai chegar para desenvolver, que vai fazer como o restante do Brasil, né? E é uma empresa que tem muita corrupção, é uma empresa que vai ver no escravizado de origem africana essas pessoas para desenvolver esse trabalho, para desenvolver região, é fundamental a companhia de comércio, mas ela é a que mais tem estudos e que mais tem registros também, por ser uma empresa, né? É o que mais tem estudos consolidados. Pós-companhia é que tinha menos estudos, e meu estudo colabora nesses estudos pós-companhia. E antes da companhia, eu tenho feito umas provocações, né? Que eu tenho pegado uma série de mulheres que trabalham em Belém, que na verdade elas estão vivendo, sem as pessoas dizerem, elas estão vivendo, elas estão tensionando, elas estão questionando liberdade, antes da companhia, sem as pessoas dizerem que essas mulheres estão aqui, elas estão. Elas estão escrevendo para a rainha pedindo liberdade, elas estão defendendo seus filhos, elas estão dizendo que elas estão no trabalho doméstico, elas estão se reunindo. Tem vários, eu tenho também investido de pensar nessas pesquisas a partir das mulheres. Eu tenho 2 artigos que eu particularmente gosto, que é sobre a Mariana quer ser livre, e da Generalda, que eu tenho que inclusive fala um pouco daqui, né? Que ela é meio que o que ela está acontecendo é aqui, nesse espaço, né? Porque ela está vendo seus filhos serem vendidos no Pelourinho, que é aqui, né? E também que ela vai estar sempre circulando nessa cidade, buscando liberdade. Elas, em geral, estão circulando ligadas à produção de alimentos, ligadas ao trabalho doméstico, mas elas também estão circulando na cidade, nesse ambiente, que é um ambiente escravista, o tempo todo para buscar liberdade. E elas buscam caminhos distintos de liberdade, né? A uma vai buscar justiça, a outra vai buscar envenenamento, outra, no caso da Filipa Aranha, vai buscar a questão do quilombo. São caminhos diferentes que elas trilham. Mas quando a gente pensa em questões políticas, em iniciativas políticas, e mesmo no ensino de história, dificilmente a gente pensa nas mulheres, porque a gente não acha que as mulheres estão articuladas com liberdade, com política, ou então que o fato de elas estarem, no caso da Mariana, ela é uma trabalhadora que provavelmente está trabalhando na casa do Senhor, uma trabalhadora doméstica, mas o tempo todo ela é a primeira a provocar a justiça, para buscar a liberdade. O espaço do lar não impede que você pense politicamente, né? O fato dela estar alguém ali cozinhando, limpando, fazendo, não a impede de pensar. A justiça é um caminho, né? E ela está pensando isso em 1738. É numa justiça que não foi desenhada para promovê-la, mas ela vê que isso é um caminho, né? É um caminho difícil, mas é um caminho, né? Que ela não deixou de tentar porque era difícil, né? E eu penso muito nessas coisas toda vez que eu vejo um documento, toda vez que eu vou escrever. Obviamente não é sem intenção, é intencional, né? Porque acho que nesse sentido o passado comunica muito com o presente, né? Nós mulheres, isso tem muito a ver com essas camadas do machismo em todas as áreas, né? E da nossa invisibilidade, do não reconhecimento do nosso trabalho, do nosso valor, da nossa força, da nossa potência política, econômica, educacional, da arte. As mulheres negras estão sempre buscando por uma cidadania que se complete. Elas estão sempre buscando escola para os seus filhos, saúde, alimentos. Elas estão sempre preocupadas com a comunidade, seja a comunidade, a igreja, a rua. Elas estão sempre preocupadas, de algum modo, com isso. E elas estão sempre nas situações onde esses direitos são mais negados. Isso, no passado, não fez com que elas não lutassem. No presente, também não. Mas no passado, muitas vezes, nós invisibilizamos essas mulheres. Elas existiram, elas eram visíveis, mas nós criamos processos de memória que as invisibilizaram, né? Nós não entendemos isso como luta política, né? Isso é muito grave. É sobre esses modos de fazer política, modos de estar politicamente. Isso se reflete nos números também, ver quantas candidatas femininas, quantas candidaturas negras, mas o fato delas não estarem não significa que elas não lutam. Não, elas estão, elas existem, elas lutam. Bora lá, só
visibilizar isso um pouco mais, porque esse processo está injusto, esse silenciamento, essa invisibilidade não nos melhora como sociedade, nos piora como mulheres. Acho que o passado e o presente se comunicam muito nessa perspectiva. Você está lutando pela sobrevivência, é uma luta menor. Você está lutando por direitos, é uma luta menor. Né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade para ter essa percepção, que é fundamental. Eu acho que para nossas educandas, para nossas filhas, para as mulheres do Brasil, né? De Belém, do Pará, das minhas ilhas, de Abaetetuba, acho que tem tudo isso. Né? Acho que o passado e o presente se comunicam em muitos aspectos. Toda feira, todo lugar que tem pessoas negras, tem pessoas conversando, articulando, todo lugar que tem alimento, você sempre vai ter a tia do tacacá, a tia da feira. Para o açaí chegar em Belém, ele sai dos açaizais, ele atravessa a água, ele exige, demanda força física, ele demanda transporte. E o açaí é o alimento símbolo do estado do Pará, da cultura paraense. E, em geral, quem coleta esses frutos e quem comercializa e quem carrega são pessoas negras. Então, tem uma memória afetiva, visual, gustativa muito ligada ao açaí. E a Feira do Açaí de Ver o Peso, e também esse mercado, que as pessoas não olham como um espaço negro, que foi e que é. Então, acho que há muitos espaços em Belém que nós podemos estar mais sensível aos nossos olhos para perceber essas pessoas, essas teias, essas lutas, que às vezes podem ser mais tênues, mais densas, né? Mas elas existem. É legal que a gente possa perceber isso. No presente, Belém tem mais de 70% da população que se autodeclara negra. O estado do Pará tem 78%, se não estou me enganada, de população que se autoidentifica negra. E quando você vai para os elementos de memória, para os elementos turísticos, você não consegue enxergar isso. Porque existiram processos que nos empurraram para esse esquecimento. Então, a despeito desse memorial ser um memorial que suscita debate, que suscita questões, que suscita incômodos, ele é fundamental para uma questão de reparação histórica e de acesso à memória. É uma memória de dor, é uma memória sensível, é uma memória traumática, mas é uma memória que a gente não pode negar. Né? Nós conseguimos enxergar o negro no Ver o Peso, nas feiras, nos bairros periféricos, mas nós não conseguimos enxergar a população afrodiaspórica em Belém nesses espaços tidos como os espaços da colonialidade, da elite, né? Esses espaços mais da própria criação, da própria fundação de Belém. Nós achamos que isso é uma coisa apartada da sociedade, uma coisa apartada da história, e, portanto, não é um espaço da negritude, mas né? Foi e é. E acho que esse memorial é importante no sentido como elemento de política de reparação. Né? Acho que ele tensiona, porque ele força uma memória. Uma memória, reitero, não é uma memória das mais agradáveis, mas ele fisicamente está lá e nos lembrar, acho que é importante.